famílias, com os educadores e com os próprios estudantes, Fundamental 2, ensino médio, e o quanto que a gente consegue trazer essa noção que é mais ampla, né? É muito menos sobre os botões que tem na nossa frente, mas muito mais sobre a dinâmica de poder, a dinâmica que está por trás e que vai ocasionar todas essas questões que a gente está vendo, né? Então eu acho interessante que a Eden já está olhando para isso há muito tempo e agindo nisso há bastante tempo, e agora é uma sensação como que se a sociedade inteira tenha chegado junto nesse assunto, né? Então, ao montar essa conversa aqui, a convite da Cláudia, eu falei, poxa, Cláudia, vamos então, o presencial é precioso, né? Preciosíssimo. Eu acho que é uma roda mesmo para a gente conversar. Mas e aí, quem não pode vir também, a gente não pode se dar o luxo de perder uma pessoa que seja nesse debate. Então, a ideia, nós não trouxemos a apresentação justamente para a gente poder ter um espaço aberto. Trouxemos alguns pontos que a gente alinhou antes, que podem ser disparadores. E eu acho que a gente pode, eventualmente, começar esse papo, vou já puxar, tá? A gente começou a falar sobre muitos assuntos e nos demos conta que em ambas as casas, e eu quero ouvir na casa de quem também chegou esse assunto, as quadras divididas. A quadra que agora tem o momento das meninas usarem e o momento dos meninos usarem, porque a escola notou que existia, obviamente, aí a questão é, obviamente, porque obviamente, né? Existia mais demanda dos garotos por usar o esporte, o corpo. E aí meu filho veio me perguntar em casa, mãe, mas por que as meninas não correm tanto, não jogam tanto? E, bom, vamos olhar lá para a origem de tudo isso que é cultural. E o que a gente vai falar aqui hoje é de fenômenos que esbarram no digital, que acontecem no digital, que são propiciados e canalizados no digital, porém que são estruturantes da nossa cultura. Então, se a nossa cultura é naturalmente calcada em bases racistas, a gente vai ter um algoritmo racista, a gente vai ter conteúdos racistas sendo entregues. Se a nossa sociedade é baseada numa cultura misógina, machista, por essência, vai entregar isso. E aí, como é que a gente pode fazer? E a gente vai falar muito também do ECA digital hoje, como que isso serve. O ECA digital, esse estatuto da criança e do adolescente no digital, chega para trazer a responsabilidade de quem é. Porque a gente está aqui lidando como se a gente estivesse, sabe, dando um soquinho na barriga de um gigante monstruoso. Não é para as famílias só e as escolas só ficarem nessa guerra. É um lugar que precisa ter responsabilidade das plataformas. E isso é muito acertado. O ECA digital, ele já estava em curso sendo votado há mais de 2 anos e foi acelerado pelo conteúdo do FEL, que teve uma retrospectiva pequena. O FEL, influenciador que tem milhões de seguidores, a gente não conhecia, mas nossos filhos conheciam já antes da gente. E o FEL que chegou e denunciou canais do YouTube que ganhavam dinheiro, porque é assim que canais do YouTube existem, né? Eles publicizam e ganham dinheiro, através de conteúdos de sexualização de meninas, né? Então, a partir daí ganhou-se escopo, ganhou-se fantástico. Aí quando chega no fantástico, a sociedade se comove, né? Com algo que já vem acontecendo muito tempo, e que bom. E aí a gente vê várias camadas sendo juntadas nisso, né? O ECA se acelerou por causa disso, chegou a ser chamado de Lei Felca, como teve o caso da Daniela. Vocês sabem que existiu a Lei Daniela Cicarelli, lá em 2006, porque a questão do direito da pessoa sobre a imagem, e ela foi flagrada por paparazzi numa praia e virou a Lei Cicarelli, então virou a Lei Felca também. Então, é muito interessante a gente ver como os fenômenos eles puxam a agilidade de coisas que a gente já está aqui debatendo e falando há muito tempo. Então, para a gente começar, a gente falou sobre essa história da quadra, porque eu acho que começa a vir ali um subtexto de por que meninas não fazem esporte na quadra, por que elas não gostam de correr? Mamãe, por que a quadra está vazia no horário das meninas? E aí a gente viu que chegou nas 2 casas. Eu queria saber se alguém ouviu esse assunto em casa também, sobre a quadra agora ser partilhada de maneira isonômica entre meninos que queiram jogar e meninas que se quiserem juntos, maravilha, né? Mas eventualmente podem ter suas questões individuais para serem jogadas. Então, ao ver que as famílias estão ouvindo isso em casa, chamou-nos a atenção de como isso denota uma construção. As meninas, desde criança, sendo conclamadas a brincar do cuidado, da boneca, de limpar, de fazer os trabalhos e as brincadeiras que colocam ela dentro de nós, mulheres, dentro de um espaço doméstico, um espaço emparedado, né,
casa. E enquanto os meninos ganham bola, ganham, o que mais? Carrinho, coisas que têm movimento na essência. Exatamente. E como que a gente vê isso já vindo desde o primeiro momento? A gente está aqui num ambiente que é muito privilegiado, que é uma escola que é construtivista, com um projeto político-pedagógico muito bem calcado e que vai, desde o início dos tempos, olhar para isso com bastante cuidado. Mas, quando a gente vai falar de tudo que a gente vai conversar hoje, a gente vai ver que está calcado em algo muito maior do que o digital. E como que nós, aí para a gente poder entrar, como que nós, enquanto família, em parceria com a escola e principalmente com a regulação das plataformas, a gente pode prover o uso dessas tecnologias, não é deixar de usar. Eu trago muito o quanto a gente consegue equilibrar, a gente consegue ter uma apropriação, porque é importante que todos se apropriem, nós todos, nossos filhos, das tecnologias, mas de uma maneira crítica, de uma maneira segura e de uma maneira saudável. Então, acho que hoje nossa conversa vai em torno disso. Para quem está chegando, eu falei que a gente não vai trazer uma apresentação para ser dialógico mesmo, então vou trazer para você puxar. Obrigada, Paula. Bom, gente, eu acho que assim, né, dizer que esse debate precede a questão da internet, talvez seja chover um pouco de água, mas mesmo num ambiente tão privilegiado como esse que é a ED, nosso Rio de Janeiro, Laranjeiras, a gente olha em volta e a realidade está aqui, né? Olhem ao redor aqui quem está constituindo hoje a plateia desse debate que a gente tem feito. Ou seja, a gente tem uma divisão ainda de gênero, de preocupação, que é ainda muito radicalmente pautada em estereótipos e em papéis que estão divididos e segregados para mulheres e para homens, né? Não sei como é que está o público em casa, né? A gente não está acompanhando, mas aqui, evidentemente, a gente tem uma maioria esmagadora de mulheres, né, de cuidadoras, não sei se mães ou profissionais mulheres. E aí eu acho que isso é algo muito interessante da gente trazer aqui, porque a gente não vai resolver o digital com novas legislações, com o ECA, com restringindo o acesso dos nossos filhos somente, embora isso também seja um cuidado, né, que acho que a gente vai passar hoje, que é preciso ter. Né? Tem um cuidado que é olhar mesmo para como a gente está construindo relações, como a gente está construindo diálogos com as crianças, sobre tudo isso que vem acontecendo no mundo, agora, mas sobre coisas que já acontecem há muitos anos. Então eu queria falar um pouquinho para vocês de como foi a rodada de conversa que eu fiz, principalmente com o Fundamental 2, porque eu acho que ela é ilustrativa um pouco disso que a gente está vivendo. Então eu provoquei eles um pouco o debate a partir do tema da economia do cuidado, né, que é um tema que eu trabalho mais de perto. E foi muito interessante, porque os menores do 6º e do 7º, eles olhavam e diziam assim, né, a gente passou um filme e eles diziam assim, não, mas não é mais assim, hoje em dia é mais igualitário, né, os homens fazem mais coisas, também cuidam da criança, também não sei o que. Então, ok, até ali eles achavam que as coisas estavam, a gente caminhou, né, no sentido de uma mudança. Mas quando a gente ia avançando no debate, eles iam falando e eles iam vendo como as coisas continuam se reproduzindo. Então a gente chegava, por exemplo, nessa coisa das brincadeiras. Quem foi estimulado a brincar? Como é que cuida? Como é que a gente aprende a cuidar? Ah, eles falavam, vem dos outros cuidarem. Mas como mais? Se a gente dá pra brincar de cuidar, eles dá pra brincar de cuidar. Pode brincar de cozinha, pode brincar de boneca. Aí eu perguntava, e quem brincou de cozinha e de boneca? Aí eles levantavam a mão. Aí era evidente uma minoria dos meninos que tinham brincado de cozinha e de boneca. Então assim, a gente está falando de algo ainda que é muito básico, em um lugar que a gente está de muito privilégio. A gente nem está falando do resto do mundo, né? E a gente aqui não consegue ainda, né, mudar um pouco, trocar um pouco, embolar um pouco esses papéis, né, que são esperados, as normas de gênero que são esperadas das crianças. E aí, no 8º ano, uma coisa foi radicalizando um pouco. E aí eu queria trazer para vocês uma anotação rápida que eu fiz no dia, e eu passei até para a Cláudia, porque eu acho legal compartilhar com vocês de coisas que eles trouxeram. Primeiro que eles assistiram o vídeo e a gente perguntou, e aí, as divisões de cuidados hoje, né, vocês enxergam elas como igualitárias? Diferente do 6º e do 7º, né, pela maturidade, o 8º ano disseram, não. Claramente as mulheres fazem mais coisas, né, elas estão em mais profissões de cuidado, elas estão mais à frente do cuidado nas casas, em outros espaços. E uma coisa muito interessante, os homens fazem o mínimo, palavras deles, tá? E são elogiados. As mulheres são sempre cobradas e culpadas, isso eles falam nas mãos, né?
Trouxeram termos como assédio, abuso, feminicídio, misoginia e, muito fortemente, a questão da internet. E aí uma pergunta que a gente fazia para eles era o seguinte: mas a internet criou isso tudo? Ela criou esses fenômenos? Né? Ou eles já existiam? O que mudou? E aí a gente foi elaborando junto. E aí o que a gente elaborou bom, a internet ela amplifica uma coisa que já estava aí, né? Mas a gente também tem uma mudança também de comportamento nos últimos anos, que tem a ver com a forma como a gente vai produzindo mais legislações, a gente vai produzindo mais políticas que buscam uma igualdade de gênero, e isso vai produzir também ressentimento, né? Isso vai produzir também uma reação dos homens. E essa reação ela pode ser muito velada e muito declarada em alguns casos, né? A internet é um espaço onde não tem muito lugar para o discurso político bonitinho. As pessoas vão lá e falam o que querem, né? A gente pode ver aí que a internet virou esse caldeirão de discursos de ódio de todos os tipos. E aí eles trouxeram isso, né? Então eles trouxeram o ponto de como a internet, então, ela pega esse sentimento, que é um sentimento mal resolvido, né? De que, bom, mas antes a quadra era só nossa, né? Agora não é mais, a gente tem que dividir a quadra. Antes algumas profissões eram majoritariamente masculinas, agora não são mais. Né? A medicina hoje em dia é um curso muito mais feminino, por exemplo. Né? A mesma coisa acontece com o processo da igualdade racial. Né? Quando a gente começa a ver que esses espaços começam a ser disputados por outros sujeitos, que não é o sujeito entendido como hegemônico, né, no lugar de poder, que é o homem branco ocidental, isso gera ressentimento. Né? E muitas vezes esse ressentimento ele não vai ser expresso, né, claramente, mas ele vai ficar aqui em algum lugar. Então meu filho sentiu muita raiva quando as meninas quiseram usar a quadra. Muita raiva, a gente teve que elaborar isso com ele. Ah não, mas elas nem jogam, o que elas querem fazer na quadra? Não importa. O espaço da escola é de todos. Não importa o que elas querem fazer na quadra, não é um problema seu. O espaço da escola é de todos os espaços são de todos. Então eu acho que isso foi uma coisa que chama muita atenção. E aí o pessoal do oitavo e do nono foi além. Né? Eles falaram, né, e foi bastante forte assim, ver isso vindo deles, né? Do lugar da pornografia na internet, como isso já é forte para eles, né? A pornografia como esse lugar que objetifica a mulher, faz desse corpo desejado um corpo que é controlável, um corpo muitas vezes infantilizado. Isso também é muito forte, né, na idade deles, eles veem que existe um padrão, e o padrão inclusive são elas, né, é o corpo dessas meninas que são ainda crianças, pré-adolescentes. A gente falou um pouco sobre as leis, né, as legislações que mudaram nos últimos anos. Lei do feminicídio, Lei Carolina Dickmann, que tem a ver com a exposição de imagens de mulheres nas redes sociais. A gente tem agora imagens, né, a tal pornografia de vingança, né, que você faz quando uma menina fez alguma coisa com você que você não gostou, e aí joga as imagens, né, online, compartilha no grupo de WhatsApp. Isso tem sido feito agora com inteligência artificial. Então, mesmo que você não tenha uma foto nua daquela menina, você pode produzir uma foto daquela menina nua pela inteligência artificial e compartilhar aquilo. Né? Faz o mesmo efeito, exatamente. Então isso é muito grave, porque é uma ferramenta a mais que eles têm à mão para isso. Né? A violência não está só no abuso, né, no assédio sexual físico, mas também no modo de olhar fixamente para as meninas que constrangem. E aí, obviamente, em algum momento da conversa, alguns que estavam falando disseram: somos sempre os mesmos que falamos sobre esse assunto, toda vez que esse assunto vem à tona. A maioria fica quieto, fica em silêncio. O que esse silêncio significa? Né? O que esse silêncio, sobretudo por parte dos meninos, também significa? O que eles fazem com esse silêncio? Esse silêncio vira sofrimento, vira dúvida, vira raiva. Né? Alguma coisa acontece com esse silêncio. E muitas vezes eles disseram assim: não falam quando a gente tem que debater esse assunto, mas ali no corredor vão fazer uma piadinha machista, vão fazer uma piadinha racista, vão fazer um comentário sem graça, ou quando chegam em casa na internet. Então, assim, tá aqui, né? Tá velado, mas também tá aqui nesse nosso ambiente, que é um ambiente tão privilegiado, né? Então, onde a gente tem tanto cuidado com eles e com tudo isso.
Então, eu acho que esse é um convite importante para a gente se debruçar, né, sobre esse tema. Vou puxar a cultura de novo. As últimas coisas, vou repetir para quem está em casa, as últimas coisas que você falou, quem disse foram meninos ou meninas? Que são sempre os mesmos que falam, meninos e meninas. Era um grupo que estava falando, mas eram meninos e meninas, né, Cláudia? E eles falaram isso. São sempre os mesmos que falam, mas tinham meninos também falando isso. Vou puxar a cultura de novo. A Natália trouxe uma expressão chamada pornografia de vingança. E aí eu vou problematizar isso como eu faço eu uso essa expressão em todas as minhas palestras. Eu falo, vamos começar pensando, o que é pornografia? Pornografia é uma indústria, né, que é baseada, se for feita de forma que uma indústria deveria ser, é uma baseada em consentimento, as pessoas estão ali, né, sabendo o que estão fazendo, os profissionais envolvidos e tal. Isso é pornografia. O que é vingança? Vingança é quando alguém faz algo contra você e você vai devolver, você vai se vingar, né? Então a primeira pergunta é pornografia ou uma imagem íntima não consensual? Segunda pergunta, é vingança? Quem pode dizer se a pessoa mulher sempre, fez alguma coisa contra esse alguém que tem o poder divino de punir? Então, assim, pornografia de vingança já é algo, a gente usa assim, vem do inglês, o revenge porn, já é algo que a gente precisa desconstruir, porque a cultura, a língua, ela carrega a cultura. Enquanto a gente continuar vestindo como pornografia de vingança algo que se chama compartilhamento não consensual de imagens íntimas, a gente continua de alguma forma validando. Eu quis problematizar porque eu gosto muito de trazer isso, para a gente ver o quanto que a cultura está aí, ela só é atravessada, o digital é só uma camada. Então, vou pegar mais uma carona aqui no que a Natália trouxe sobre o ressentimento, né? A partir dos direitos que foram ganhando espaço, que foram, né, surgindo como se, apesar de, a despeito de, em função de muita luta, os direitos que foram sendo reconhecidos e ainda estão numa crescente, enfim, ainda estamos no processo, o que isso vai encontrar é um discurso de o que as meninas vão fazer com a quadra, se elas não gostam de esporte. Antes era muito mais fácil pegar mulher, porque ninguém me dizia não. Enfim, a gente vai encontrar um monte de discurso que vai pegar pessoas que vão ouvir isso na cultura, no meme, na brincadeira, porque é sempre pela brincadeira, é sempre pelo meme, é sempre pelo comentário na rede social. Às vezes não é nem um conteúdo que é notadamente com esse tom, mas se tem uma mulher bonita no vídeo, vocês podem olhar, vai ter algum comentário desvalorizando aquela mulher, dizendo que ela é prostituta, enfim, dizendo que ela faz uso de sei lá o quê, não seja de ser prostituta, desvalorizar algo, mas enfim, vocês entenderam. Vai trazer o quanto que ela está ali, por quê, para quem que ela está dando, para aparecer ali. Vocês sabem, se vocês entrarem nos conteúdos, vocês vão ver isso. Então, o que isso pega? Isso pega garotos que estão ouvindo tudo isso, estão em formação, estão chegando na puberdade, estão achando seu lugar enquanto homens. E o lugar do homem hoje está muito mais menos estruturado do que era antes, né? As bases estão sendo questionadas, que masculino é esse? Né? Então a gente pega esses garotos que às vezes só querem botar uma busca ali, hoje no chat GPT, né? Mas ele poderia ser um Google no nosso tempo, como arranjar uma namorada? Ele quer arranjar uma namorada. Como beijar bem? Ele quer beijar bem. Então, assim, a princípio, meu filho foi buscar mulher gostosa. Ele queria saber se eu for gostosa, mulher, gostoso é biscoito. E aí, pequeno, com 8 anos de idade, bonitinho. Então, o que a gente vê nisso? É a curiosidade natural e que ótimo que tem. Mas aí, o que é entregue para essas pessoas? Que vão fazer uma busca a partir de um lugar de confusão, a partir de um lugar de vulnerabilidade. Vai encontrar conteúdos que vão sempre, e aqui a gente vai pegar, vão sempre para o lado do dinheiro. A gente está falando de dinheiro o tempo inteiro aqui, a gente está falando de bilhões. A gente está falando de bilhões de dólares. Tudo que a gente está passando, toda a sociedade, todo o planeta, tudo que a gente está passando é em função dos bilhões de dólares de uma meia dúzia. Né? Que são os donos das Big Techs, que são os donos das IAs também. Isso é tão importante que a gente tenha clareza, porque senão recai
em nós, vítimas individuais. Então, por isso que eu trouxe desde o início a importância da regulação. É deles o BO. Agora está começando a ser visto. Enquanto a gente não ensina para os nossos filhos, para os nossos alunos, que tudo que a gente recebe, qualquer coisa que a gente vê, é feita, pensado para que a gente fique o maior tempo possível ali, aqui. E se eu estou no TikTok, o dono do TikTok está ganhando dinheiro, mas se eu me canso e vou para o YouTube, é o dono do YouTube que está ganhando. Então eles ficam disputando o quão mais eles conseguem reter a nossa atenção. E o que retém a nossa atenção? Vamos voltar para a cultura, para o que não tem nada a ver com o digital. É quando a gente tem uma coisa que nos desperta curiosidade. Quão interessante é você ver uma coisa que vai aparecer. Só quis saber como beijar e de repente tem uma mulher pelada. Nossa, uma mulher pelada, nunca vi. E aí você vai. E aí a curiosidade, é o medo. Quem aqui no tempo da pandemia também não tocou com umas notícias e falou, ai caraca, eu preciso passar para frente. Então assim, tem coisas que são feitas para mexer com as nossas emoções muito mais básicas, mas no fim das contas, gente, é tudo dinheiro. É o que eu trago o tempo inteiro para os alunos, como por exemplo, e eles sempre caem, que é modelo de negócio. Então, uma padaria, o modelo da padaria vende muita coisa. Pastelaria, o modelo de negócio da pastelaria é vender pastel, né? Assim que ela ganha dinheiro. O modelo da sapataria, vender sapato. E qual o modelo de negócio do YouTube? É vender o quê? Aí todo mundo, vídeo? Não, são os usuários, é a gente que é o produto. Aquela frase, né, quem viu o Dilema das Redes viu essa frase. Se o serviço é gratuito, o produto somos nós. Então eu gosto sempre de trazer, sempre de lembrar disso para qualquer pessoa, nossos filhos, qualquer pessoa que a gente vai conversar, para entender que não é sobre fraqueza, falta de vontade, falta de disciplina. É algo que precede a isso, antecede a isso, mas que a gente está ali dando murrinho no gigante. Então, o que a gente consegue fazer enquanto comunidade, e aqui eu já trago mais um ponto que é fundamental. Não existe saída que não é coletiva. Enquanto uma família decide uma coisa e a outra decide outra diametralmente oposta, e as duas famílias coexistem porque as crianças são amigos, a gente tem dinâmicas diferentes e potencialmente, no que tange ao digital, todas as crianças vão cair para o lado que tem mais, vamos botar em muitas aspas, liberdade. Eles veem como liberdade o fato de estarem sem supervisão. Só que não, a supervisão, ela é mais do que uma obrigação, ela é legalmente orientada. Então, existe uma série de jurisprudências de abandono digital pela família que não cuidou de vamos aqui, vamos ver o que você está vendo, vamos configurar. Agora vamos combinar que para fazer isso tem que ter tempo, tem que ter boa vontade para poder ter muita treta com os filhos, saber que isso vai acontecer, sustentar o desagrado, sustentar o eu te odeio, sustentar tudo aquilo que a gente sabe. E ainda tem um terceiro ponto que para isso tem que ter muita disponibilidade. Então assim, aquela pessoa que sai de casa, mulher geralmente, né? Sai de casa às 4h30 da manhã para trabalhar e vai voltar às 9 da noite, quem é a babá do filho dele, dessa pessoa? É o celular desconfigurado, o celular dane-se, que era do avô, aí o celular vai passar para frente, ninguém limpou o celular como se fosse para vender. Aliás, isso é muito importante. Qualquer aparelho que vai ser passado para uma criança precisa estar completamente limpado. Vai no Google, no YouTube e vê o tutorial de como limpar meu aparelho para vender. Ninguém vai passar o celular para frente vendendo nossas coisas, mas para o filho a gente passa. E aí, se você passou um celular que era teu para o garoto de 8 anos, os anúncios que vão aparecer para ele é o anúncio que aparecia para um homem de 40 anos. Vai aparecer para um garoto de 8. Qual é o anúncio? Se vocês fossem anunciar alguma coisa para homens de 40 anos, de classe média, o que vocês anunciariam? Sexo, gente! Sexo vende demais. Sexo vende. Então eles vão receber anúncio que é totalmente inapropriado. Anúncios, conteúdos. Estou falando de anúncio, só para a gente poder fazer uma pontuação aqui. Quando eu falo de conteúdo, eu estou falando de ideário. Ideário chega através do conteúdo, né? Ideias e visões de mundo. E você achar que as mulheres, agora, tem várias coisas aqui,
as mulheres estão te rejeitando, estão rejeitando os homens agora. Você levantou aqui alguns pontos também. Esse ideário também é entregue como se fosse um anúncio, como se fosse um conteúdo. Só para a gente botar tudo no mesmo balaio, porque tudo está no balaio do dinheiro. Quanto mais coisas interessantes eu receber, mais tempo eu fico ali. Então, acredito que aqui a gente tem um ponto para partir, e aí a gente está falando muito dos meninos, mas eu quero fazer o exato espelho para o outro lado, que é o lado das meninas. O que vai fazer essas meninas ficarem online? Coisas que despertem atenção, curiosidade, tudo isso, é tudo muito humano. E aí começa-se a falar de imagem. E aí começa a se falar de skincare. Aí começa-se a falar de tudo que vira produto. Então, a menina está ali apenas existindo e aí está recebendo um monte de vídeo de influenciadoras mirins que tem a vida que todo mundo sempre quis. Que estão, sei lá, no iate, mulheres, estão no iate, andando de helicóptero, não sei o que lá, ela já começa a achar que tem alguma coisa muito errada. E aí a roupa que a garota usa é incrível, aí o corpo da garota é incrível, e eu sou sempre horrível. E aí vocês podem, eu depois posso passar algumas, eu passo muita coisa no grupo de letramento digital, aliás, quem não tiver, convido a estar, tem grupo de WhatsApp, conteúdos que vão, por exemplo, a partir dos comentários. Então eu contei para vocês que os comentários dos garotos levam para esse lado, e os comentários vão para, você vê, eu estou me achando horrível, eu acho que eu vou fazer uma dica, vou parar de comer. Mais uma vez, nada que a gente já não tenha visto antes. Quem aqui cresceu nos anos 90, nos anos 2000, lembra da revista Capricho, que te ensinava a ser maravilhosa para o gatinho te querer, ou para você poder botar sua barriguinha de fora com seu piercing no umbigo, você tinha que parecer uma tábua. Isso sempre existiu, só que nunca de uma maneira tão eficiente e tão discrepante no nosso poder. Eu poderia não comprar revista para minha filha. Hoje eu não posso impedir que esse conteúdo chegue, porque vai chegar das formas mais atravessadas. Aí é o nosso trabalho de casa. Nosso trabalho de casa é contar por que elas estão, as pessoas, meninos e meninas, estão recebendo esse tipo de conteúdo, de ódio, de consumo, contar os dinheiros por trás, e até funciona muito para adolescente. Eu gosto muito de desafiar eles. Vai ficar aí, otário? Vai ficar aí sendo vendido? E eles, não. O adolescente detesta, né? Então já é uma coisa de você poder falar que, cara, estamos todos, todo mundo aqui é bem otário, somos. Então, como que a gente consegue bypassar, desviar disso? E aí, enfim, aí tem algum ponto também que eu quero trazer de saúde mental, sobre uso de IA, né? A gente tem números de milhões de pessoas usando a IA como companhia. Quando eu estou nas salas, eu sei de gente jogando tarô com a IA, os meninos, a galera do 9º ano, a galera do ensino médio, a galera do 7º ano, jogando tarô com a IA, discutindo com a IA as suas questões emocionais. Pô, é claro, se a gente tivesse, quando a gente estava ali nos anos 2090, um oráculo, que parece um oráculo mágico, né? Não é só dinheiro, mas assim, um oráculo mágico que vai me dar a resposta precisa de como que eu posso ser melhor, de como que eu posso... Pô, quem não quer? Só que aí a gente precisa contar para essas pessoas em estado de adolescente e criança que aquele oráculo ali nunca vai questionar a gente. Aquele oráculo nunca vai desagradar a gente. Por que ele nunca vai emparedar alguma fala dele? Ah, é porque eu briguei com a minha irmã fez não sei o que lá. Aí vai, o que o ChatGPT vai te falar? Mas a sua irmã realmente, ela agiu de uma forma, vocês podem fazer tal coisa. O que o oráculo nunca vai te contrariar? É porque não quer que você saia dali. Economia da atenção, que a gente estava falando. Se você deixa de estar ali, eles deixam de ganhar dinheiro. Essa noção é muito importante, porque é tudo muito gostoso. É difícil a gente falar contra algo que é feito para ser gostoso, mas é por design. E é tão feito para ser gostoso que essa semana teve uma ação histórica. Vocês acompanharam que a Meta e o Google foram condenados nos Estados Unidos a pagar 12 milhões de dólares para uma família, uma menina que era adolescente e teve a saúde mental totalmente comprometida por justamente esse papo que a gente está tendo aqui. Só que assim, por que eu quero dizer que é histórico? Vocês já ouviram falar de muitas ações que a Meta e a Google passou. A Meta é dona do WhatsApp, do Facebook e do Instagram. Por que essa é histórica?
porque as outras foram em função de conteúdos. Essa é em função de design. É histórico e cria precedentes que uma Big Tech, uma empresa de bilhões de dólares, seja autuada em função de design viciante. Foi a primeira vez, gente, que isso tem tantas coisas acontecendo nesse agora, a gente às vezes perde um pouco o bonde, mas é importante saber que é uma constelação de... Está pipocando coisas que já estavam fervendo há bastante tempo. Então, como que a gente, a partir dos nossos lugares de poder, né, o poder de poder oferecer uma guiança para o meu filho ou minha filha, é um grande poder, é mudar o mundo, você fazer com que essa pessoa ela multiplique uma visão, né, consciente e crítica. O meu poder no meu trabalho, eu tenho ali a minha equipe, eu tenho o meu espaço. Como é que a gente pode usar esses nossos espaços para trazer essa noção mais ampla? Porque é coletivo. Se não for visto de forma coletiva, nunca vai ser solucionado. Né? Também acho. Eu queria só adicionar um ponto rapidinho, eu acho que depois a gente pode mudar, mas disso que a Paula estava falando. Porque eu acho que tem uma questão aí, que é o seguinte, né, eu estava também um pouquinho sobre essa questão da regulação, e uma coisa que eu acho super interessante, praticamente, que eu vejo na minha casa, inclusive, é que eles rapidamente eles superam o nosso saber técnico com relação a certas coisas. Né? A gente achava que isso, né, não ia ser possível. Né? Eu, por exemplo, né, sou de uma geração que eu tive acesso à internet com 10, 11 anos. Então, assim, de alguma maneira, eu me acho safa. Eu me achava, até ter um filho de 10, né, que aprende tudo muito mais rápido que eu, e que daqui a poucos anos vai, com certeza, ter uma noção muito melhor do que eu de como mexer com isso. Né? E aí eu acho que uma conversa que é importante a gente ter é porque mesmo com a regulação, o controle parental é muito essencial, né? Como a Paula está dizendo. Só que isso passa por várias coisas. Tempo, disponibilidade, compreensão, habilidade técnica para fazer, né? Configurar as coisas do jeito correto. E muitas vezes é difícil. Então eu mesma, por exemplo, às vezes vejo uma classificação no jogo e penso assim, mas por quê? Né? Aí eu uso os meus parâmetros que são antigos. Tem arma? Não tem arma. Aí eu fico, gente, mas então tem violência? Não. Mas então por que será? Né? Geralmente tem a ver com chat, com compras online, com outras coisas que não fazem tanto parte do meu repertório, que eu não consigo classificar como algo tão grave assim, mas que tem a ver com isso, né? Com dinheiro. Como é que aquele jogo, como é que aquele aplicativo está produzindo dinheiro? E eu acho que o que a Paula traz é muito feliz no sentido de assim, não sei se tem a ver com a educação infantil, mas do fundamental em diante, assim, é muito possível ter uma conversa com eles muito clara de dizer assim, isso aqui traz isso aqui para você, né? Traz vício, você está dando dinheiro para essa pessoa, você pode interagir com uma pessoa estranha, você, né, e aí mais adiante com relação às conversas de gênero que a gente está tendo, você tem que entender que você está se relacionando com seres humanos, né, que você tem que respeitar as pessoas. Então, todas essas conversas, eu acho que elas são muito mais importantes do que a regulação em si, né? Eu acho que a gente vê a regulação e fica assim, apostando todas as nossas fichas. Quando isso não, né, eu acho que quando a gente conversou aqui sobre o que a gente ia trazer para esse debate, acho que uma coisa que me veio o tempo todo é isso, assim, afinal a gente está falando das velhas questões, só que num novo formato, né? É isso. Novo formato e novos desafios.